Mas eu quero convidá-los para que façamos a leitura da palavra do Senhor, Salmo conhecidíssimo nosso, Salmo 122. Salmo de número 122. Leremos de maneira responsiva a palavra do Senhor. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Juntos. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Pai querido, fala conosco através da tua palavra. O Senhor conhece a necessidade que há no meu coração e no coração de cada pessoa que está ligada conosco nesse momento. Os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão em seus lares, através da mídia social. Por isso, ó Pai, mais uma vez manifesta a tua vontade através da tua palavra aos nossos corações. Te agradecemos, Pai, mais uma vez por esse privilégio de podermos estar na tua casa, de rever os irmãos queridos e também a oportunidade, Pai, de ouvirmos a voz do Senhor, quando já adoramos o Senhor com cânticos. E após a mensagem estaremos também participando desse banquete tão especial que é a ceia do Senhor. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Por quê? Ou o que te motivou a vir à casa do Senhor hoje? O que te motivou? Nós ouvimos a oração do nosso diácono Léo, e dizendo que por nós mesmos nós não estaríamos aqui, mas foi o Espírito quem nos trouxe. Então essa é uma pergunta, queridos, que sempre tem que passar pela nossa mente, pelo nosso coração. Por que eu estou aqui? Nós sabemos que existem muitas desculpas, né? Que a gente usa como desculpas. Muitas pessoas vêm à igreja apenas em busca de bênçãos. Aí eu vou ao culto, que o culto vai ser uma bênção na minha vida. Eu vou ao culto porque durante o culto eu estou enfermo e eu posso ser curado se for da vontade de Deus. Outras pessoas vêm à igreja por costume. Se eu não for na igreja, amanhã, segunda-feira, vai ser diferente para mim. Se eu não for à igreja, eu vou ficar lá em casa, vou ficar incomodado. Tomara que Deus incomode mesmo, né? Quem não vem porque podia vir não está, né? Outras pessoas estão aqui para rever os amigos. Que bom, eu vou lá, vou encontrar com o irmão Roberto, irmã Silvana, que eu não vi a semana toda, né? Mas os filhos, vou encontrar outros irmãos. Ou então eu posso dizer que eu venho à igreja porque eu me sinto bem aqui. Principalmente quando está calor lá fora, aqui nós temos o ar-condicionado, né? Então, queridos, podemos levantar uma série de desculpas para justificar a nossa presença aqui na igreja. Tudo isso é bom. Realmente a gente vem à igreja para ser abençoado. Realmente a gente vem à igreja porque isso faz parte da nossa vida. É um costume saudável. Eu me lembro agora do período, né, que nós não tínhamos cultos por causa da pandemia. Irmão, que período horrível. A gente saber que a gente podia estar na igreja junto com os irmãos adorando o Senhor e não podia.
Fomos proibidos. Então, é aceitável. Essas desculpas todas são aceitáveis. Mas nesse salmo, nós vamos explorá-lo agora. Nós temos vários motivos no salmo para nos trazer à casa do Senhor. O que o salmista coloca para a gente como motivação para estar na casa do Senhor? O que o salmista coloca, e ele começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes eu comento com o reverendo Rossi no púlpito, nós já estamos juntos há 10 anos, né? Então eu comento com ele e falo: puxa vida, muitas vezes a gente fica olhando para a igreja e pessoas que parece que veio para a igreja, mas não veio. Que está com o rosto fechado, parece que está passando mal o tempo todo e, né, não tem prazer em cantar. Eu não canto cântico espiritual porque eu só gosto de hino. Eu só gosto de canto espiritual, não gosto de... Sempre desculpa, e a pessoa então acaba se fechando, né? E ela se fechando, ela não dá vazão ao Espírito Santo para agir na vida dela. Porque um coração que se fecha, ele não tem liberdade para agir. Então, quais seriam os motivos aqui que o salmista nos apresenta para que nós possamos ter um coração alegre, dizer como ele: é uma alegria ir à casa do Senhor. Eu saí na casa do Senhor movido pela alegria. E o primeiro motivo que ele apresenta aqui é a esperança. Versículos 1 e 2 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. É como se ele estivesse dizendo assim que a esperança era tão grande que os seus pés ficavam até mais velozes, né? Para poder chegar logo e parar dentro da casa de Deus. Ele não precisava de estar parando na rua, igual a gente fez para chegar até aqui, né? Um trânsito... Eu gastei mais de 20 minutos na minha casa até aqui, eu moro aqui pertinho, por causa do trânsito, né? Então eu quero chegar logo na casa de Deus. Meus pés vão ser velozes, porque meus pés vão parar dentro da casa de Deus. Então, irmãos, é muito importante a gente estar na casa do Senhor nessa expectativa. Na expectativa de estarmos atentos. Porque desde o momento que a gente saiu de casa, até o momento que a gente volta para casa, o Senhor vai manifestar. O Senhor vai manifestar na nossa vida. Porque nós estamos em comunhão com Ele, e quando chegamos aqui, entramos em comunhão junto com os irmãos. Então, tudo isso traz abertura para a ação de Deus na nossa vida. E principalmente através dos ensinamentos da palavra do Senhor. Disse alguém que durante o culto tudo fica empolgante e muito agradável. Esse é o envolvimento do coração daquele que busca o Senhor. Veja a experiência do salmista no Salmo 84, versos 2, 3 e 4, diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O padrão encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O salmista diz assim que ele estava com inveja dos passarinhos. Ele diz: o pardal encontrou casa. Onde? Na casa do Senhor. Ele diz: a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Ele está dizendo: pai, os passarinhos ficam na tua casa o dia e noite. Só saem para buscar o alimento e voltam. Criam aqui suas famílias, seus filhotes. E então, queridos, qual tem sido a nossa posição? E ele diz assim: e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que essa motivação esteja sempre no seu coração também. A esperança da manifestação de Deus, porque você está na casa do Senhor. Qual seria o segundo motivo? Então, o primeiro motivo é a esperança. Qual seria o segundo motivo mostrado pelo salmista no versículo 3? Diz assim: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta.
A segunda bênção é a bênção da proteção. E nós vamos explorar aqui a cidade, a palavra compacta. Jerusalém era uma cidade muito bem protegida. Ela era uma cidade pequena, porque ela era construída em cima de um monte e não tinha muito espaço. Então, por isso, ela foi muito bem construída e tinha seus muros, assim, com uma fortaleza muito grande. Então, isso significava proteção para os seus habitantes. E as pessoas, eu creio que quando elas saíam para trabalhar fora, elas não viam a hora de voltar, para estar dentro da Jerusalém, para estar ali dentro dessa proteção. Então, a palavra compacta aqui, ela significa unida em si mesma. Você vai dizer, mas pastor, o que é isso? Isso significa que uma parte está unida perto da outra, intimamente ligada à outra, e não há peças espalhadas ou separadas. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei do período em que eu pastoreei na igreja, em Ilhéus, na Bahia. Existem ruas na Bahia em que as casas são em lotes estreitos. E por ser estreitos, as casas são uma colada na outra. No interior chama isso de parede meia, Meia parede minha e meia do vizinho. Então, quando eu estava estudando isso, eu lembrei disso. Falei, Jerusalém era assim. Uma casa era colada na outra. Era uma cidade compacta. E isso trazia o quê? Trazia, então, proteção. Quer dizer, trazia segurança para as pessoas. Então, como eu já disse, não era uma cidade grande, era uma cidade cercada por vales. Era uma cidade cercada por colinas. E, então, ela era uma capital que era muito procurada pelas pessoas e, por isso, ela vivia sempre lotada. Havia as festas anuais, quando as pessoas vinham de longe para reunir em Jerusalém. E a cidade ficava, então, bastante cheia de pessoas. Então, queridos, era muito comum nas cidades que eram compactadas por causa da proteção. Um protegia o outro. É como se fosse hoje, aquele grupo da rua. Você sabe quem é seu vizinho quem sabe quem é você, e qualquer novidade você passa um zap e o vizinho já alerta todos, na rua, o que está acontecendo. Então, proteção, cidade compacta. Então, queridos, era uma cidade unificada. Por que eu venho, então, à casa do Senhor? Porque nós somos unidos em Cristo Jesus. Porque aqui eu vou estar junto com os meus irmãos, os quais foram lavados como eu, pecadores como eu, mas lavados pelo sangue de Jesus, alcançados pela graça divina, e isso traz alegria ao nosso coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é lugar de unidade, de união, é lugar de proteção. Quando a gente está com uma dificuldade, a gente liga para um irmão, principalmente aqueles que são especializados em determinadas áreas, eu preciso disso. O irmão fala, pois não, vamos resolver isso rapidinho. É a unidade da igreja, é a proteção. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Que a nossa família, querido, seja sempre uma família compacta, família unida, em que você tenha prazer em rever o seu irmão, em abraçar o seu irmão, em ajudar seu irmão a resolver alguma coisa, em alegrar com ele quando ele recebe as bênçãos. Nós tivemos um culto maravilhoso de manhã hoje, de gratidão. A gente podia ver, estampar no rosto das pessoas a alegria. O que é que me trouxe à casa do Senhor? Que seja a esperança, que seja também a proteção, por ser uma cidade compacta, que seja a unidade do povo do Senhor. Quais os motivos que me trouxeram à casa do Senhor nesta noite? Eu vim por causa da esperança. Eu vim por causa da proteção. A unidade. Em terceiro lugar, versículo 4 diz assim,
para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Gratidão. Eu vim aqui porque eu tenho um coração grato ao meu Deus. Eu vim aqui porque eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os detalhes. E por isso tem que ter sempre esse coração agradecido, para renderem graças ao nome do Senhor. Queridos, as tribos de Israel, por mais longe que estivessem de Jerusalém, pelo menos uma vez por ano elas vinham a Jerusalém para as festas anuais. E aquilo era uma festa, que havia os salmos que eles vinham cantando nas viagens. Caminhavam dias e dias, talvez até meses, a pé ou em seus animais, para chegar a Jerusalém. E aquilo para eles era uma alegria muito grande, porque eles estavam indo para a cidade do rei. Estavam indo para a cidade onde havia o templo. Estavam indo para a cidade onde havia a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. E isso gerava em seus corações gratidão, para render graças ao nome do Senhor. Então, irmãos, as tribos, portanto, eram um testemunho de Israel. Então, eu imagino que quando eles passavam assim, aquele grupo grande cantando, né? As pessoas falavam, que coisa, que povo diferente é esse, né? Que anda cantando. Apesar da poeira do deserto, do calor do deserto, da falta de água do deserto, o povo está cantando. Porque eles estavam indo à casa do Senhor para agradecer ao Senhor. Então, como eu disse no início, não há nada de errado em vir à casa de Deus para buscar uma bênção. Mas não podemos esquecer também de agradecer pelas bênçãos que já temos recebido. Como eu disse de manhã, muitas vezes a gente faz parte dos 90% que não sabe agradecer. Eu usei esse termo por causa da parábola da cura dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Então essa é a estatística do mundo de hoje. A minoria que sabe agradecer, os outros não. Recebe a bênção e desaparecem com a bênção. Então, não podemos esquecer, queridos, de render graças ao nome do Senhor. Ou seja, demonstrar ao Senhor a nossa gratidão. Não apenas com palavras, mas principalmente com nossos atos. Que as pessoas vejam em nós vidas diferentes, pessoas diferentes. É o nosso testemunho de que nós temos uma vida de gratidão ao Senhor. Que as pessoas lá de fora que não conhecem Jesus não nos vejam como pessoas que vivem resmungando, reclamando, criticando, mas que vivem cantando, porque é um povo que rende graças a Deus, é um povo grato ao seu Deus. Minha mãe era uma pessoa assim, ela cantava o tempo todo, eu também faço isso. Eu canto o tempo todo, quando estou sozinho, né? Até quando eu estou andando na rua, o tempo todo sussurrando um hino. E uma vez uma vizinha daquelas bem enjoadas, né? Bem enjoada, mano. Até hoje a gente comenta quando a gente reúne os filhos, sabe? Lembra da fulana? Lembro, pois é. Ela falou com minha mãe um dia, eu não sei o que a senhora tem de diferente. Fica aí cantando o dia inteiro está ouvindo sua voz cantando. A mãe falou, eu tenho Jesus. Eu tenho um coração grato a Deus. Por isso que eu canto. Então, queridos, que nós sejamos sempre gratos ao nosso Deus. Por que, então, eu vim à casa do Senhor? Porque eu vim agradecer ao Senhor. Eu vim agradecer ao Senhor. É um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor. Então, esperança, proteção, gratidão. Em quarto lugar, versículo 5 diz assim, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Por que eu venho à casa de Deus? Porque a casa de Deus é local onde se manifesta a justiça divina. Lá estão os tronos de justiça. Então o salmista, pode sempre dizer
que eu vou à casa do Senhor porque lá existe justiça, porque lá está o trono do Senhor, o trono de justiça. Então é um lugar designado, né, para estar o trono de Deus. E o Senhor sempre julga com justiça as pessoas. Eu estava lembrando também, quando meditava nesse salmo, que os nossos juízes hoje não se assentam em tronos, né? O nosso presbítero José do Carmo está aí, que é juiz, né? Eu creio que nunca julgou ninguém sentado num trono, foi? Na cadeira, né? Então a expressão aqui, trono, pode ser usada como cadeira também. Porque o juiz senta na cadeira para julgar, né? Quem sentava no trono era o rei. E naquela época quem julgava era o rei. Então ele sentava no trono para julgar e ele era orientado por Deus para julgar com justiça. Então em Jerusalém está o trono do Senhor. No templo está o trono do Senhor. E lá está então a justiça divina. As cadeiras, né, ou a cadeira de julgamento. Então Jerusalém era, então, na época, tido como um lugar de suprema corte de justiça. Que lá está o trono do Senhor. E o nosso Deus é um Deus justo. Os tronos de Davi, diz o texto. Por quê? Porque da família de Davi surgiriam aqueles que iriam exercer o magistrado, que administraria o povo com justiça. Davi, depois seu filho Salomão, e depois alguns reis que não fizeram tanta justiça como deveria ter sido feito. Nós tivemos, por exemplo, o filho de Davi, Absalão, que queria tomar o trono do pai. Ele queria ser um juiz, ele queria julgar. E veja as palavras dele em 2 Samuel 15:4. Ele ficou à porta da cidade, à medida que as pessoas iam chegando, né, para tentar influenciar as pessoas. E ele diz assim: oxalá eu fosse feito juiz da terra, que todo homem que tiver processo ou causa venha a mim, e eu lhe faça justiça. Ele estava criticando o seu pai, o reinado do seu pai, e dizendo: eu sim vou praticar a justiça se vocês me escolherem. Se eu for juiz, se eu me sentar no trono ou na cadeira, então eu vou praticar a justiça. Irmãos, todos nós sonhamos e ansiamos por justiça. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mundo em que nossas autoridades, a sua grande maioria, não fazem justiça. Ou, ao contrário, fazem justiça própria, né? Então, somente Deus é aquele que sacia a nossa fome de justiça. Então, quando você vem à casa de Deus, você sabe que na casa de Deus está o Senhor, que é o Senhor justo. Então, a casa de Deus é local também de justiça e da justiça divina. Quais são os motivos que me movem a vir à casa do Senhor e me alegrar? A dizer como salmista: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Quais são os motivos? Primeiro, esperança. Segundo, e já esqueceram, proteção. Terceiro, gratidão. Quarto, justiça divina. Em quinto lugar, versículos 6, 7 e 8, diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Então, queridos, o quinto motivo de eu estar na casa do Senhor e de estar alegre é a intercessão. Orai pela paz de Jerusalém. E no final ele diz: eu peço, ou seja, está intercedendo. Então eu fico alegre em vir à casa de Deus, porque eu sou intercessor. Porque eu tenho essa função de interceder pela paz. Pela paz, o autor aqui fala, orar pela paz em Jerusalém, ou seja, pelo bem-estar de Jerusalém. Porque paz, queridos, é a imagem de segurança em todos os lugares. É a imagem de se estar bem, do estar em paz.
Então, por isso, eu oro para que haja paz, diz o salmista. Linguagem usada por aqueles que subiam a cidade, aqueles que iam à casa do Senhor, aqueles que se dirigiam uns aos outros, sempre exprimindo os sentimentos alegres do seu coração ao aproximarem-se da cidade. A paz do Senhor, meu irmão. Eles diziam, vamos orar pela paz de Jerusalém. Vamos orar pela paz na nossa vida, pela paz na nossa cidade. Respire o desejo de que todos vivam em paz e prosperidade, diz o texto. De uma cidade tão cara às suas próprias almas, uma cidade que zela pelos seus moradores, onde a adoração a Deus foi celebrada. Os povos vinham para adorar a Deus, para celebrar. Onde Deus habitava, lá está o trono do Senhor. Onde a justiça era administrada. Uma cidade que era importante para a influência para toda a terra. Esse é um desafio, queridos, para que sejamos intercessores. Orar, primeiramente, pela igreja. É minha responsabilidade e sua responsabilidade diante de Deus. Orar pela vida da igreja. Para quê? Para que haja paz e unidade na igreja. Para que haja prosperidade em meio às famílias. Para que a igreja cresça em números. Para que suas influências contaminem o nosso país e o mundo em geral. A igreja tem de influenciar. O Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então ore por isso, ore pela igreja. Seja um intercessor, uma intercessora, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, orai pela paz da nossa cidade de São Paulo, orai pela paz do nosso estado de São Paulo, orai pela paz do nosso Brasil, orai pela paz no mundo. Que seja uma influência em meio às pessoas. Onde você chega, que você espalhe a paz. Que as pessoas sintam que você é um mensageiro da paz, onde você chega. Uma vez eu ouvi uma aluna, eu fui professor de faculdade por 2 anos, né? Nunca tive capacidade para isso, mas fui desafiado uma vez, dar aula na faculdade, por 2 anos eu fiz isso. E era faculdade de filosofia ainda. A matéria que eu não sou muito chegado. E uma vez, encontrei com uma aluna na rua. Ela era espírita, irmã do prefeito da cidade. Ela falou, professor, eu queria muito encontrar com o senhor, para dar um abraço ao senhor e conversar com o senhor. Eu falei, pois não, ela era escritora também. Ela falou, eu quero compartilhar com o senhor algo que só nós alunos conversamos e o senhor não sabe disso. A sua aula é a melhor aula que nós temos, porque quando o senhor entra na sala, o senhor envolve a sala com uma paz tão grande. Eu falei, eu não, é o Senhor Jesus que está comigo. Ela falou, o senhor já notou que a sua aula não tem conversa paralela? Todo mundo se comporta direitinho, as outras aulas não são assim. Então, queridos, essa é a responsabilidade minha e sua, nossa. Espalhar a paz onde nós estivermos. Porque o dono da nossa vida é o Senhor da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós jamais devemos espalhar confusão ou coisa contrária. Então, queridos, devemos orar, como eu disse, pela igreja, para que a igreja não seja uma igreja dividida, para que a igreja não seja composta de grupinhos. Orar pela igreja, para que possamos estimular as pessoas a animarem a participar. Que não seja apenas um mero assistente, mas que participe da vida da igreja. Orar para que não haja ciúmes. Muitas vezes a gente vê alguém que faz um trabalho tão bem feito que a gente fala, tem ciúme do fulano. Que seja um ciúme santo, tá? Não um ciúme que vai destruir a pessoa.
Às vezes ele fala, puxa vida, o fulano fala tão bem, né? Eu queria falar assim, né? Mas o seu dom talvez não é esse, seu dom é outro. Então você vai exercer o seu dom e na sua área. Orar para que não haja invejas. Já vi, irmãos, já enfrentei problemas sérios em alguns conselhos por causa de inveja. Orar para que a igreja possa ser uma igreja de respeito, onde todos se respeitam, como diz Paulo, cada um considere o outro superior a si mesmo. Seja um intercessor, uma intercessora. Ore pela igreja. Orai pela paz de Jerusalém. Ore pelo Brasil. Ore por Brasília. Talvez você pode dizer, mas pastor, é difícil orar pelo Brasil. Por quê? Porque nossos dirigentes não têm, a maioria deles não tem compromisso com Deus. Devemos interceder pelos nossos governantes. Paulo diz isso escrevendo a Timóteo. Quando for necessário protestar, mas protestar com ordem e decência, não com vandalismo. Reclamar quando você estiver com seus direitos e fiscalizar sempre. Você é um intercessor, uma intercessora da pátria. Interceder também pelos nossos pais e por nossa família, por meus irmãos e amigos. Seja um intercessor, então uma intercessora. Ore pela sua igreja, pela sua família na fé, pelos meus irmãos e amigos. Então nós já apontamos aí 5 motivos para eu vir à casa do Senhor com alegria. Vamos recordar de novo? Primeiro, esperança. Segundo, proteção. Terceiro, gratidão. Quarto, justiça divina. Quinto, e último, versículo 9 diz assim: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Buscarei o teu bem. E o salmista aqui está falando sobre o seu ministério pessoal. O seu ministério pessoal. Eu vou buscar o bem daqueles que fazem parte da casa do Senhor, porque o Senhor me chamou para isto. É o meu ministério pessoal fazer isto na igreja. Exercer com maneira excelente o nosso ministério na casa do Senhor. Por isso, queridos, a igreja chama atenção para a igreja, mas igreja, no sentido de ministério, é você. Não é o local onde reunimos. A gente está lá na igreja e a gente vê muitas pessoas passando e se benzendo na frente da igreja, né? Como se isso resolvesse algum problema, né? Eles não sabem que a igreja é quando nós reunimos, aí sim é a igreja. Do contrário, é só um prédio. Uma vez eu estava viajando lá na cidade de Patinga, viajando não, né? Andando lá no coletivo, no circular, e a hora que o circular passou em frente à igreja católica, o motorista fez aquela benzição toda, né? A hora que passou um pouquinho, eu falei, o senhor fez isso por quê, esse sinal da cruz aí? Eu falei, porque eu estou acostumado. A hora que eu vejo uma igreja, vejo um cemitério, eu faço isso. Então, queridos, nosso ministério pessoal nos traz a responsabilidade de igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. E onde nós nos encontramos, ali está a igreja. O Senhor Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Então, se você vai encontrar para tomar um café com o irmão, ali é a igreja. Se você vai na lanchonete, né, tomar um lanche, ali é a igreja. Se você vai no barzinho, ali é a igreja. Então, não esqueça disso. O seu ministério é o ministério pessoal. E isso envolve, então, o nosso
testemunho, porque você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. E a nossa função é adornar o local onde nós estamos como igreja. Então não se esqueça disso, guarde isso no seu coração, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você tem um ministério especial, muito especial. Portanto, o seu coração deve estar no Senhor. O seu principal deleite é o Senhor. Tudo aquilo que você fizer, você deve fazer para o Senhor, para a glória do nome do Senhor. E então todas as pessoas vão olhar para você e dizer: aí está, um servo de Deus ou uma serva de Deus. Porque tem um compromisso com Deus. É o nosso ministério pessoal. E Tiago diz assim: não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, como ministério pessoal, buscar o bem da casa do Senhor. E sermos envolvidos e envolvemos as pessoas pelo grande amor do Senhor, que é o amor do Senhor Jesus Cristo. Que Deus trabalhe no nosso coração. E que você faça como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é lugar de esperança. Na casa do Senhor é local de proteção. Na casa do Senhor é local de gratidão. Na casa do Senhor é manifesta a justiça divina. Na casa do Senhor há intercessão, eu me torno intercessor. E na casa do Senhor eu desenvolvo o meu ministério pessoal. Vamos orar? Pois nós vamos ser ministrados pelo reverendo João Marques, a ceia do Senhor. Pai querido, que bom nós podemos estudar a Tua palavra. Pai, sempre que estudamos a palavra, o Senhor traz para nós um desafio. Ou aceitar aquilo que a gente ouviu, ou então deixar de lado, fazer de conta que não ouviu. Ou então transferir a responsabilidade para outras pessoas. Pai, nós pedimos no início, desde o princípio do culto, desde a nossa oração aqui antes de subirmos para o púlpito, nós pedimos a direção do Senhor para esse culto. E o Senhor está dirigindo, conduzindo esse culto. E por isso, ó Pai, nosso coração cada vez se alegra mais em estar na Tua casa, em estar com os irmãos. Pai, manifesta a Tua glória através da vida de cada irmão e de cada irmã que está conosco nesta noite. E daqueles que não puderam estar, porque nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso nos faz transbordar de alegria. Nosso coração transborda de alegria pela presença do Senhor Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, fala conosco agora também através da ceia do Senhor. É a minha oração, é o meu pedido, é a minha gratidão ao Senhor, por estar na Tua casa, por rever os meus irmãos queridos, em nome de Jesus. Amém.